Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Marques, eu sou psicóloga, psicoterapeuta corporal e diretora do Centro de Psicoterapias Corporais do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos inaugurando um espaço muito legal que será destinado a responder perguntas, as perguntas de vocês. Nós já temos uma primeira pergunta aqui que será o tema do nosso vídeo de hoje. Como funciona o trabalho corporal na psicoterapia corporal haitiana? Então, para nós entendermos como funciona o trabalho corporal, nós precisamos primeiro compreender dois conceitos centrais na psicoterapia corporal haitiana. O primeiro conceito é o conceito de caráter. Caráter é o nosso funcionamento. Nós construímos esse funcionamento ao longo da nossa vida. E esse funcionamento, ele constitui uma defesa contra tudo aquilo que nos gera medo. Esse caráter, prioritariamente, ou melhor dizendo, esses tipos de caráter, porque nós temos mais de um, eles são construídos principalmente ao longo da primeira infância e nós podemos flexibilizá-lo ao longo da vida. Esse tipo de caráter tem a ver com como eu lido com o meu cotidiano, com as pessoas, com tudo à minha volta, o meu jeito de agir no cotidiano. Se vocês quiserem saber mais acerca disso, nós temos um curso no CPCRJ de análise do caráter. Mas o outro conceito é o conceito de couraças. Couraças são as defesas que nós construímos no nosso corpo. Essas defesas, elas nos geram uma proteção contra as situações que nos geram medo. Ou seja, tanto o caráter quanto a couraça, elas se constroem a partir de situações geradoras de medo lá atrás na nossa vida, né? Lá na nossa infância ou até mesmo ao longo da nossa gestação. Se caráter e couraça, elas são construídas ao mesmo tempo, elas são como duas faces da mesma moeda. Ou seja, tudo aquilo que acontece no corpo, né, e que tem a ver com as couraças, acontece também no psiquismo, que tem a ver com caráter. Nós recebemos uma pessoa para fazer psicoterapia corporal haitiana. A primeira coisa que nós fazemos é compreender o que aquela pessoa deseja trabalhar na sua psicoterapia. Criar um vínculo com ela. Isso é muito importante, o vínculo de confiança. Sem confiança não há terapia. E depois de um bom percurso, eu estou falando da forma como eu trabalho, ok, pessoal? Depois de um longo percurso com essa pessoa, conhecendo muito a história de vida dela e o que a trouxe ali, a demanda dela, eu posso propor algum trabalho corporal. Esse trabalho, o Federico Navarro, que foi um seguidor do Reich, ele estruturou o trabalho corporal do Reich e ele chamou de actings. Actings são exercícios corporais que nos remetem a fases do nosso desenvolvimento psicológico, ok? Nós propomos alguns desses actings para o nosso paciente, seguindo a estruturação do nível de encoraçamento que essa pessoa tem, que aparece mais naquele momento. Geralmente nós trabalhamos do primeiro segmento para o último segmento. O que é isso, né? Reich, ele dividiu o corpo em 7 segmentos. Esses 7 segmentos são os 7 segmentos da couraça. O primeiro segmento ocular, envolve olhos, ok? Encéfalo, ouvidos, nariz. O segundo segmento, que envolve boca, toda essa musculatura aqui, né, dessa região orofacial. O terceiro segmento, que é o segmento cervical, que envolve o pescoço e todas as estruturas que estão aqui nesse pescoço. O quarto segmento, que é o segmento torácico, é o segmento que está alojado no tórax, né? Então,
Nesse segmento nós temos o coração, nós temos os pulmões, né? O quinto segmento é o segmento diafragmático, que é onde está o nosso diafragma, que é o músculo responsável pela nossa respiração. Se nós temos o diafragma muito contraído, essa respiração ela é dificultada. E o que acontece geralmente conosco, ao longo da nossa vida, é que nós passamos por várias situações que nos geram medo. E esse medo nos faz contrair. E essa contração atinge também o nosso diafragma, que é esse músculo responsável pela respiração. E nós, então, temos uma respiração que não é tão profunda quanto nós precisaríamos para nutrir o nosso corpo de oxigênio e para que esse oxigênio se transforme em energia. Trabalhar o segmento diafragmático também é muito importante. O sexto segmento é o abdominal e o sétimo segmento, pelve, pernas e pés. O Reich dizia que nós tínhamos que trabalhar do primeiro segmento em direção ao sétimo segmento. Então, o nosso trabalho com o nosso paciente vai começar no primeiro segmento. O processo de encouraçamento, ele se dá porque nós vivenciamos situações que nos geraram medo e nós nos contraímos diante dessas situações. Ou seja, tudo aquilo que me gera medo gera também uma contração. E essa contração é muscular e atua também no nosso nível celular. Quando nós sentimos prazer, uma sensação temos uma sensação de expansão. E isso, né, advém também um relaxamento na musculatura e também uma sensação de que eu estou maior, estou crescendo, né, estou relaxando. É um sentimento de prazer. Então, nós temos esses dois movimentos e o que nós vamos fazer é trabalhar sobre esses segmentos de couraça para que essa pessoa possa reorganizar aquilo que ela vivenciou nas fases do desenvolvimento psicossexual. Ou seja, nós temos as fases aí, segundo Freud, Reich ainda se baseava em Freud nessa época para fazer essa leitura, né? Então nós temos, por exemplo, Freud falava da fase oral, a fase em que nós entendemos e nos relacionamos com o mundo a partir da boca. O nosso prazer é a partir da boca. Então, observem, por exemplo, o bebê. Como é a satisfação dele quando ele é amamentado pela sua mãe. É essa expressão, né, de satisfação na boca, porque a boca, naquele momento, é a zona erógena. Quando ele passa para a fase anal, é o momento em que ele aprende também a conter os esfíncteres. Ele aprende o funcionamento dos esfíncteres. Então, a fase anal tem a ver com reter e com dar e reter, né? A fase fálica é a fase do enfrentamento, é a fase em que a criança quer se sobrepor de alguma forma àquilo que os adultos estão dizendo. Existe um pequeno enfrentamento dessa criança em relação aos adultos, né? E a fase genital seria o momento em que essa criança, então, está ali plena, né? Vivendo a sua sexualidade. Quando eu digo sexualidade aqui, é viver o prazer que o seu próprio corpo lhe dá. Isso Freud já falava lá em 1900, né? E foi perseguido por conta disso. Freud disse que as crianças têm uma sexualidade, existe uma sexualidade infantil. O que significa isso? Significa que existe prazer no corpo dessas crianças, né? Essas crianças sentem prazer com o seu próprio corpo. Então, se nós passássemos por todas essas fases sem ficar enrascados em nenhuma delas, nós seríamos um caráter que Reich chamava de caráter genital. Caráter genital é o caráter puro, são aquelas pessoas que conseguem ser flexíveis, que conseguem estar no mundo de uma forma inteira, pulsante, vivendo intensamente, sabendo também dar limites, sabendo usar a sua agressividade, o que é diferente de agressão, tá?
Agressividade no sentido de que nós temos um impulso em busca daquilo que nós desejamos, né? Então eu tenho um impulso para obter, para conseguir aquilo que nós desejamos, ok? Então aí nós já vimos como é que funcionam as fases do desenvolvimento psicossexual, que tem a ver também com como a gente vai desenvolvendo essas couraças ao longo do nosso corpo. Porque como a gente enfrenta essas fases tem a ver também com o que a gente começa a gerar de encouraçamento no nosso corpo. Ou seja, existe uma rigidez muscular que fica crônica e que dificulta a livre passagem da energia, que Reich chamava naquela época de libido. Ok? Libido vem da energia libidinal de Freud. Então ele dizia que essa libido era corporal e ela percorria o nosso corpo ao longo desses segmentos. Só que nós, como passamos por várias situações de repressão na infância, nós construímos várias couraças ao longo desses 7 segmentos que precisam ser flexibilizadas. E a forma de flexibilizar essas couraças nada mais é do que flexibilizar essas couraças através desses actings em cada um dos segmentos do nosso paciente. Cada trabalho psicocorporal pode eliciar memórias infantis ou memórias de algo que a pessoa vivenciou. Esse algo nos torna capazes de conectar com sensações, com imagens, com lembranças inconscientes. Então, a psicoterapia corporal, ela é uma psicoterapia que é verbal e de intervenção corporal, sempre levando em conta a verbalização para gerar o processo de elaboração do nosso paciente. Eu espero ter respondido a pergunta e aguardo a próxima pergunta para a semana que vem. Até lá!